Bom dia, turma 2001, tudo bem com vocês? Hoje, 27 de maio de 2020, vamos dar continuidade à aula sobre o homem como um ser político. Então, hoje é a parte 2 e última. Vamos lá? Relembrando da aula passada. A nossa história viajou pela Idade Antiga e Idade Média e chegamos à Idade Moderna para a Contemporânea. E saímos falando sobre a era das revoluções. Então, a partir das revoluções liberais do século 17 e 18, que são elas revoluções burguesas, onde o poder econômico da burguesia e sua ascensão ao poder político se faz visível, nós tivemos as revoluções inglesas, que acabaram com a monarquia absolutista na Inglaterra e implantaram a monarquia parlamentarista. Em 1776, a independência dos Estados Unidos, que tirou ela da condição de colônia, a chamada 13 colônias, e agora Estados Unidos da América do Norte. A Revolução Francesa, que foi uma das revoluções burguesas mais importantes, porque ela dá fim ao antigo regime e ela é usada como um marco divisor da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea em 1789. E a Revolução Industrial, que deu início à mudança nas relações de produção, agora não mais na fase artesanal, manufatureira, mas da maquinofatura, a utilização da máquina na produção. A palavra política passou a ser empregada para atividades relativas ao controle do Estado. A gente viu isso lá na antiguidade. A gente teve exemplo de Grécia, de Roma, onde o poder da política estava na mão dos proprietários de terra, aqueles que eram as pessoas mais importantes dentro das cidades-estados. Vamos seguir? Cidadania. Eu passei uma tarefa para vocês. E nessa tarefa, eu pedi para vocês analisarem e refletir sobre o poema Analfabeto Político, do Brecht. E também para identificar e relacionar elementos do poema com aspectos do cotidiano político da sua comunidade. Vamos partir para a correção? Então, vamos corrigindo a atividade. Primeiro, eu preciso ler o poema. O poema está aqui. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do comércio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Não fui eu que falei isso, mas sim Bertolt Brecht, quando foi atribuído a ele a autoria desse poema. Analfabetismo político é a primeira palavra que eu preciso identificar. Então, pois mais do que você queira, tá, e deseje se manter afastado da política, o circo político, a política, ela influencia constantemente nossas vidas. O preço dos bens de consumo e dos serviços, o acesso à saúde e à educação, e até mesmo o uso da internet, pelo qual você está lendo esse post, são permeados por desejos políticos. Eu trouxe também uma tirinha da Mafalda, quando o diálogo é o seguinte: vamos ver, Manolito, uma palavra que conhece com a letra P. Xi, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Aí o que o Manolito fala? Política, e a Mafalda pensa. E falou mesmo. A política tem em si, tá, um dever
de atender às necessidades do povo. Mas a política em si, ela é temida como se ela fosse um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque ela não atende o povo, ela é usada para as pessoas enriquecerem, ela é usada para as pessoas fazerem acordo. Então, Mafalda, quando nessa tirinha ela tem a política como uma palavra temida, porque para ela é um palavrão, a gente deve pensar que a política em si não deve ser vista nem temida como se fosse um bicho de 7 cabeças. Ela não vai devorar você, mas se o político for bem escolhido, ela vai ajudar você. Por isso, a gente continua nossos estudos. Hoje, a gente começa respondendo como entender a política nas sociedades atuais. Bom, a gente entende política nas sociedades atuais quando ela está sendo usada como um meio de resolver conflitos, e aí nós temos passeatas, movimentos de reivindicação, direitos dos cidadãos, leis para regulamentar a vida em sociedade. E aí, quando a gente fala a vida dos cidadãos e o acesso a seus direitos, a gente pensa em 3 caminhos: os serviços públicos, a qualidade de vida e o acesso aos direitos. Quando eu falo em serviços públicos, a primeira fala que vem é: para onde vai a educação? É o acesso à educação, é o acesso à moradia. Isso são serviços públicos que o governo tem que dar ao cidadão: o acesso à educação e o direito à moradia, que é um direito humano. Quanto à qualidade de vida, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, o que o governo tem que dar a ele? O governo tem que dar a ele direito à saúde e à seguridade social, que ela vem novamente pela saúde, mas também vem pela previdência social e pela assistência social, o assistencialismo. E o terceiro caminho, que é o acesso aos direitos. A gente tem que fazer valer a Declaração dos Direitos Humanos e a gente tem que valer-se dos nossos direitos enquanto trabalhador. Quando a gente percebe que são esses os caminhos, tá, de acesso aos nossos direitos, a gente pensa como fazer com que esses caminhos cheguem até nós, através do exercício do poder. Quando eu tenho o exercício do poder pelo uso da força, pela coesão física, pela imposição sobre determinada coletividade ou sujeito, tá? Eu passo a ter aí um consenso social, que é isso o caminho. Mas esse não é o caminho do exercício do poder político. Segundo o filósofo Norberto Bobbio, o consenso social de que aqueles que detêm o poder político pode fazer valer sua vontade sobre a coletividade, tá? Para esse filósofo, é uma verdade. Será que eu quero isso para mim? Vamos estudar um pouquinho mais os pensamentos relevantes a essa conduta a partir de 3 sociólogos que são os mais importantes: Max Weber, Karl Marx e Emílio Durkheim. O poder político legítimo e as formas de dominação, segundo a visão deles. Vamos lá? Para Max Weber, que é sociólogo alemão do final do século XIX e início do século XX. O exercício do poder vem pela dominação. O poder é legítimo quando a influência exercida é concedida por parte daqueles que se submetem à vontade do outro. E o poder exercido com o uso da força, a dominação, não é legítimo. Então, essas são as falas. Vamos seguir? As formas de dominação, de acordo com Max Weber: a dominação legítima, pela tradição, nas relações feudais, servos e senhores. Os senhores dominavam. No patriarcalismo, o pai domina a sociedade pela condição da relação familiar. E o coronelismo dentro do Brasil, pelos laços de poder e de domínio sobre uma região, sobre seus afilhados, sobre seus compadres.
Quando a dominação legítima, ela é carismática. Aí aparecem lideranças políticas ou políticas com grande influência social. Lideranças políticas, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Tá? Eles tiveram grande influência social e lutaram pela melhoria da sociedade nos seus países. Um na Índia, outro na África do Sul. Racional legal, a burocracia moderna através de normas e regras. Então, tem a dominação legítima sobre 3 entendimentos. A dominação legítima, tradição, lá atrás, relações feudais, patriarcalismo e coronelismo. A carismática, pelas lideranças políticas ou políticas com grande influência social. E a racional legal, que é a burocracia moderna com normas e regras, para Max Weber. Continuamos o nosso estudo e conhecimento. O pensamento de Max Weber sobre política. Para ele, a prática política é um papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder, a fim de controlar distribuição deste, seja entre Estado ou entre grupos dentro do Estado. Então, ele acredita na prática política do Estado. Política e poder estão diretamente relacionados, pois o poder é recurso inerente ao exercício da política. O poder vem com a política e a política te dá poder. Qual a visão de Karl Marx sobre a política? É uma outra leitura. Para Karl Marx, a dominação econômica e a dominação política estão relacionadas. E ele coloca isso em cima do capitalismo. Por quê? Os meios de produção levam ao controle político. Econômica é compreendida pela relação existente entre essas duas. Porque quem tem dinheiro acaba com o seu dinheiro influenciando, comprando, e a partir daí passa a ter o domínio político. Vamos seguir com a interpretação de Marx? Teorias de dominação segundo Marx. O Estado é um instrumento de dominação de classe. Ele explica isso no livro Capital. Eu trouxe para vocês uma informação. Filósofo político, economista e teórico social de origem judaica, exerceu grande influência no pensamento socialista e nos movimentos políticos revolucionários do século XIX e XX. Durante sua conturbada vida, escreveu diversas obras, sendo que O Capital é considerado a mais importante. Karl Marx é o pai do socialismo. E o terceiro, Emilian Durkheim, idealizou uma forma de Estado. Para ele, o Estado deveria funcionar como agente para garantir a organização moral da sociedade e deveria atuar como centro de organização mental dos grupos secundários, ou seja, aqueles grupos que refletiam os objetivos da coletividade. Ele está mais próximo, tá, daquilo que a gente entende como o governo para o povo. A política é algo indispensável para a vida em comunidade. Reflita sobre o texto do poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, aquilo que a gente viu lá na aula anterior, tá? E que foi uma tarefa para casa. O pior analfabeto é um analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que sua ignorância política nascem a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Fazendo política e fazendo da política uma atitude cidadã. Como é que eu posso fazer isso? Vamos tentar entender com esse organograma. Eu tenho ali um político,
eu tenho à frente dele, tá? Um parlato, onde ele vai colocar a folha, vai ler. E eu digo que partido político, sindicatos ou associações são os lugares onde se faz política. Mas o partido político ele te leva a votar, os sindicatos ou associações também. E elas precisam de um candidato, elas precisam apoiar um candidato. Para que eu possa ter uma ideia ou um pensamento formado, eu tenho que participar de reuniões de agremiação política, eu tenho que assistir comícios políticos ou simplesmente vê-los de longe, eu tenho que estar em manifestações ou não, em movimentos sociais, sim, em discussões de assuntos políticos, sim. Tudo isso que está aqui são formas de participação política. Eu pertencer ou estar filiado a um partido político, a um sindicato ou associação, eu votar, eu ser candidato, eu apoiar um candidato, eu pertencer a uma agremiação política, participar de reuniões, manifestações, comícios públicos, movimentos sociais, discussão de assuntos políticos. Essa visão faz com que eu entenda que política é a parte integrante de nosso cotidiano. Ela tem uma importância porque ela leva a uma participação da população nas decisões políticas, na escola, nos hospitais, na segurança, no emprego, no lazer. O povo tem que estar presente na escolha e nas decisões políticas. Todos os aspectos sociais são decisões políticas individuais e coletivas. Minha primeira atividade para vocês. Noção de cidadania. Então, eu vou pesquisar temas relacionados com a participação e importância dos jovens na política. Será que eu sei? Será que eu entendo como existem jovens hoje participando da política? E não é porque eles são candidatos, não é porque eles estão defendendo um partido, mas é pelas ações de cidadania que eles praticam. Eu vou fazer essa pesquisa, eu vou trazer para a próxima aula e quando eu estiver no Classroom, eu vou começar a colocar lá pelo chat as minhas respostas. Não esqueçam que eu estou marcando a participação e presença de vocês e já estou transformando isso numa pontuação, que pode virar uma nota lá na frente, tá bom, turma? Até a nossa próxima aula. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem. Tchau, tchau.